Vamos falar de cultura nesta quarta-feira, porque o internacionalmente aclamado Balé Folclórico da Bahia está em Campinas para 2 apresentações. É a 14ª Bienal Sesc de Dança, que terá em Campinas apresentações amanhã, dia 25, e no próximo dia 26. O Balé Folclórico da Bahia já se apresentou em mais de 30 países e em 300 cidades do mundo e realiza uma turnê nacional com o espetáculo O Balé que Você Não Vê. Uma comemoração dos 37 anos da companhia, levando a arte do grupo para regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste do Brasil. Quem está conosco nesta edição do Manhã Bandeirantes, aqui direto dos nossos estúdios, para essa turnê pelo estado de São Paulo, para esse tour também pela cidade de Campinas, repetindo, 2 apresentações amanhã, quinta-feira, e na sexta-feira, aqui na cidade de Campinas. Nosso convidado é os responsáveis por esse espetáculo, o Vavá Botelho. Vavá, muito obrigado por conversar com o nosso ouvinte, por estar presente aqui nos nossos estúdios. Prazer recebê-lo aqui na Rádio Bandeirantes. Seja bem-vindo também a Campinas. Obrigado, bom dia a todos, a todas. É um prazer a gente poder trazer o Balé Folclórico da Bahia aqui para Campinas. E a gente tem tão pouca oportunidade de viajar no Brasil. Você acabou de falar aí, por exemplo, mais de 30 países. Já estamos com mais de 40 a altura dessa, praticamente. Mais de 300 cidades. Porque só nos Estados Unidos são 282 cidades que o balé já se apresentou nas mais de 15 turnês que nós já fizemos na América do Norte. Fora toda a Europa, fora o continente africano, Austrália, Nova Zelândia, enfim, é muita coisa. E no Brasil a gente tem pouquíssima oportunidade de viajar. Em 37 anos, o balé se apresentou em 9 capitais no país e mais algumas cidades do interior de alguns estados. E para você imaginar como a gente tem dificuldade de circular no Brasil, né? Então, primeira vez em Campinas e na Bienal, que é um evento fantástico. Eu estava olhando a estrutura, a gente está aqui há 2 dias em montagem e tudo mais, é uma estrutura maravilhosa, uma coisa gigantesca, né? Estou impressionado com a grandiosidade desse evento. E como é que foi colocar Dendê nessa cultura europeia trazida para o Brasil para ficar com um gostinho nosso, um sabor brasileiro? É que na Bahia não é tão complicado isso não. A gente já nasce com Dendê no sangue, né? Então a gente tem essa influência africana muito presente, muito forte, né? Em tudo que a gente faz, no nosso dia a dia, em praticamente tudo que a gente vive lá na Bahia. Então, a nossa característica principal é essa africanidade, né? Então, o balé que você não vê é esse balé que principalmente o Brasil desconhece, né? Então, a gente traz para o público essa experiência nossa de bastidores, do dia a dia, que as pessoas acham que pelo fato de sermos baianos, né, negros, que todo mundo joga capoeira, que todo mundo toca tabaque, que todo mundo sai dançando quando a cortina abre. Não sabe que, não somente no Balé Folclórico da Bahia, não somente na nossa área, que é a dança, né, a área artística, que é a dança, mas qualquer espetáculo para chegar à cena e ser visto por um público, ele passa por todo um processo de criação, de ensaio, né, de pensamentos, de ideologias, né? E o balé que você não vê é exatamente isso. Os bailarinos do Balé Folclórico da Bahia têm uma formação muito completa. São mais de 900 bailarinos já formados nesses 37 anos. E os que continuam dançando hoje, os mais recentes, eu diria, que estão dançando ainda, eles estão nas maiores companhias de dança do mundo, independentemente do gênero, né, da companhia, de ser dança popular, de ser dança tradicional, de ser dança clássica, dança moderna, tanto que nós temos bailarinos no Bolshoi, temos bailarinos no Alvinei, temos bailarinos no Balé do Harlem, temos bailarinos no Netherlands, temos bailarinos no Complexions, ou seja, companhias
com uma outra vertente de trabalho, né? Dança moderna, contemporânea, clássica, tradicional. Então, é um preparo grande em termos de formação técnica que os nossos bailarinos têm, com aulas de balé clássico, com aulas de dança moderna, de todas as linhas da dança moderna, todas as técnicas da dança moderna, Horton, Martha Graham, Mercy Cunningham, enfim, José Limon, e dança afro, que é a base técnica da companhia, mas eles também têm aula de capoeira, eles também têm aula de canto, formação vocal, técnica vocal, ou seja, uma formação muito completa que o nosso bailarino tem para abrir uma cortina e jogar capoeira também e dançar o moderno e o contemporâneo também, como a gente está fazendo com esse espetáculo, né? Então, o nosso bailarino ele tem todas as possibilidades de fazer tudo que a gente pretende, que a gente imagina com eles. Nós estamos conversando com Vavá Botelho, diretor-geral e fundador do aclamado internacionalmente Balé Folclórico da Bahia, que está em Campinas para 2 apresentações do Sesc, amanhã e sexta-feira, com O Balé que Você Não Vê. Pergunta da jornalista e bailarina profissional também, Nath Lucchesi, para o Vavá Botelho. Nath. Bom dia, Vavá. Eu sempre gosto de tocar no assunto pandemia, porque para os artistas acho que foi o momento mais desafiador. Como é agora voltar numa turnê nacional, que você estava comentando que amanhã, sábado vocês já vão embora, no domingo já tem apresentação, é uma loucura. Como que volta num nível técnico de um bailarino se apresentar em uma turnê depois de pouquíssimos anos da pandemia? Olha, a gente praticamente encerrou as atividades da companhia na pandemia, né? A gente, no dia 20 de março, a gente fez o último espetáculo achando que uma semana depois a gente voltaria, porque nós temos um teatro, o Balé Folclórico tem um próprio teatro em Salvador, onde a gente se apresenta há 30 anos. Inclusive, estamos pleiteando agora entrar no Guinness como espetáculo de dança em maior tempo em cartaz em toda a existência, porque a gente sabe que os musicais da Broadway, por exemplo, que duram anos em cartaz, eles ficam 10 anos e saem 10 anos e vai revezando e tal. Mas nós estamos há 30 anos no nosso teatro. Entramos no dia 25 de julho de 1995. Estamos com apresentações até hoje, antes da pandemia, diariamente. Agora, 3 vezes na semana, ainda não conseguimos fazer todos os dias. Então, quando a pandemia veio, a gente fechou o teatro, não paramos as atividades, nós continuamos com atividades online, com as aulas para bailarinos, com as oficinas de dança gratuitas, que é um dos nossos projetos sociais, com o Balé Júnior, que é um projeto que existe há 23 anos, que já atendeu nesses 23 anos mais de 3 mil crianças e adolescentes, e as coisas foram acontecendo dessa maneira. Mas perdemos dançarinos, alguns morreram, a grande maioria desistiu de dançar, foi para outras profissões. Este projeto ele era para ter acontecido em 2018, para os 30 anos do balé. E não conseguimos patrocínio na época. Tentamos 2019, não conseguimos patrocínio. Expirou o prazo, né, das leis de incentivo, renovamos naquela possibilidade que você tem de renovar por mais 2 anos, e foi assim que a gente conseguiu estrear esse projeto em 2022, quando conseguimos um patrocínio para que ele pudesse estrear em Salvador. Fizemos uma semana somente. Paralela a isso, a gente tinha o projeto de turnê. Então, quando ele estreou em 2022, em novembro de 2022, nós tínhamos um elenco que havia sido formado apenas por 2 bailarinos da companhia anterior, né, antes da pandemia. Todos os outros 18 bailarinos, a gente teve que fazer audições, mas eram pessoas, assim, tecnicamente despreparadas naquele momento, pessoas que já haviam trabalhado com balé, e outros que a gente... Esse projeto, o Balé que Você Não Vê, quando estreou em 2022, ele fazia parte de um projeto muito grande. Nós tivemos oficinas de dança afro e percussão em 10 comunidades de baixa renda em Salvador por 3 meses com aulas diárias. Então, a grande maioria veio dessas comunidades, né? Então, eram pessoas que, por exemplo, nunca tinham dançado. No elenco, em 22, nós tínhamos pessoas que nunca haviam dançado na vida. Nós tínhamos caixa de supermercado, nós tínhamos lavadeira do Abaeté, nós tínhamos esse pessoal, pessoas jovens, pessoas que tinham talento nato, mas nunca tinham tido oportunidade
de dançar por falta mesmo de possibilidade financeira. A grande maioria confessava pra gente que o sonho era fazer aula com o Balé Folclórico da Bahia, lá na nossa sede, no nosso teatro que fica no Pelourinho, mas não tinha dinheiro para pegar ônibus todos os dias. Então, quando esse projeto foi na comunidade, isso para eles foi a realização de um grande sonho. Então, fizeram 3 meses de aulas diárias com balé numa oficina. Quando nós abrimos audições 1 mês e pouco depois, para compor o elenco que iria formar o espetáculo em novembro, essas pessoas já estavam meio que habituadas, né, familiarizadas com o processo de trabalho do balé folclórico, e foram essas pessoas que passaram, né? Então a gente montou um elenco de 20 bailarinos e começamos de julho a novembro a remontar o espetáculo, que ele já havia sido criado em 2018. Então eram pessoas que não tinham, evidentemente, tempo suficiente para estarem prontas para dançarem um espetáculo de forma brilhante. Saiu maravilhoso. Dentro daquelas condições que nós tínhamos, saiu maravilhoso, né? Mas a gente sabe que aquele elenco não era um elenco que estava pronto 100%. Quando a gente, então, finalizou essa temporada de 2022, a gente, então, investiu, agora com mais tempo, num elenco e trabalhando com os que ficaram, trabalhando com aulas diárias, ou seja, é o elenco que está aí, tem parte desse elenco de 2022 que vem trabalhando desde essa época. 3 anos depois é que eu posso dizer, o elenco está pronto. Esse é um elenco que a gente pode voltar a fazer turnê internacional nos maiores teatros do mundo, como a gente sempre se apresentou, e me deixa tranquilo. Eu olho, eu digo, a companhia voltou a ser balé folclórico. E você pode ver de perto amanhã e na sexta-feira no Sesc Campinas. Daqui a pouquinho eu passo certinho o horário, o endereço, valor de ingresso extremamente acessível para você ver de perto. Um espetáculo internacionalmente aclamado que agora chega também à nossa cidade. Vavá, vou fazer uma pergunta baseada numa realidade que a gente conhece aqui do estado de São Paulo e com relação às artes que são consideradas mais eruditas, como, por exemplo, a música clássica. A música clássica aqui, há um esforço que a gente percebe de tentar popularizar o que é tratado como erudito e levar cada vez mais às periferias, às escolas. Tem trabalho com a Orquestra Sinfônica de Campinas, tem o maestro João Carlos Martins, apresentando o clássico junto com o que é popular. Na dança, um trabalho como o que vocês fazem, do Balé Folclórico da Bahia, com esse espetáculo Balé que Você Não Vê, ele parece mais difícil de chegar às periferias aqui no estado de São Paulo. E em alguns momentos, não por falta de interesse do público, mas por uma resistência das próprias companhias de balé, de não tirar da elite esse tipo de arte. Isso é uma realidade que eu estou percebendo só aqui no estado de São Paulo ou é uma realidade brasileira? É uma realidade brasileira e eu complemento isso, não somente uma vontade das companhias ditas clássicas e elitizadas, né? Como o balé clássico, como a dança contemporânea, a dança moderna, que está bem dentro disso aí, mas também das empresas apoiadoras. As empresas apoiadoras no Brasil, elas não têm ainda essa mentalidade de apostar no popular, apostar no tradicional, como são as companhias de danças folclóricas, de danças tradicionais, de danças populares, né? Porque essas companhias, que são aquelas que possibilitam essa realização de projetos como esse, elas preferem ainda apostar naquele produto dito erudito, não é isso? Elitizado, porque elas querem associar o seu nome, a sua imagem, àquela imagem que se tem ainda de beleza, né? De pureza. Quando, na realidade, se você for observar, por exemplo, o balé clássico. O balé clássico, a base do balé clássico é a dança popular, a dança folclórica. Todos os passos, né? Você que é bailarina, você sabe disso. A história do balé clássico vem da dança folclórica. Partiu da dança folclórica, né? Então,
o empresário brasileiro, apesar das leis de incentivo, as leis estaduais, a lei federal, que é a Rouanet, o empresário brasileiro, com exceção daquelas grandes empresas que já estão apostando nisso há algum tempo, mas aí já entra uma outra situação, porque sempre aposta nas mesmas coisas, né? Essas outras empresas ainda não têm esse conhecimento. Isso é um trabalho que o governo federal, na realidade, o governo de uma maneira geral, municipal, estadual, federal, eles deviam fazer esse trabalho de uma forma mais insistente e minuciosa com essas empresas, convidando essas empresas, os diretores, as pessoas que tomam essas decisões para conhecer os outros trabalhos, né? Conhecer outros grupos, outras companhias, outros grupos de teatro, outros músicos, outros artistas, para entender como pode fazer esse processo. Porque fica sempre apostando nos mesmos, porque, de uma certa maneira, vai realmente levar. Você vê o Grupo Corpo, a Débora Coker, o Balé Municipal do Estado, da cidade de São Paulo, Quasa de Goiânia, e vários outros grupos, Terceiro Ato, vários outros grupos do Sul e Sudeste, todos eles têm patrocínio, todos, de uma grande empresa, todos. Nenhum grupo, seja de dança, seja de teatro, seja de música, do norte e nordeste do país, com exceção do Festival de Parintins, que já por si só já ganhou uma projeção mundial. Que então, tem Coca-Cola, todo mundo vai lá, empresas que vão lá usar o folclore, vai lá, né? Mas fora isso, você busca um grupo desse, nenhum grupo é patrocinado. Nenhum grupo. Então é uma batalha diária para essas pessoas poderem sobreviver. Primeiro vem a questão da manutenção. Não é só a questão de viajar, de apresentar espetáculo. Para isso acontecer, o grupo tem que existir, o artista tem que sobreviver. Então a primeira coisa é a manutenção. É a sobrevivência desse grupo ou desse artista, para que a partir daí ele possa criar, ele possa então produzir e chegar inclusive a circular nacional e internacionalmente. Então a primeira coisa é essa, e é um preconceito muito grande com a cultura popular, porque sempre se associa a cultura popular como uma coisa menor, de fundo de quintal, familiar. Existe um preconceito muito grande em relação a isso, né? O Balé Folclórico da Bahia, apesar de todo esse nome, de toda essa fama, de todos os prêmios, apesar de tudo, a gente tem dificuldade. Você imaginar que eu só consegui um patrocínio 3 anos depois. Esse nosso projeto é de 2022, de turnê. Estamos realizando em 2025, 3 anos depois que a empresa, né, o Will Bank, apostou. É uma empresa nova que enxergou no Balé Folclórico da Bahia essa possibilidade de estar investindo na cultura popular, na nossa tradição, né? Então, o Will Bank entendeu essa situação e estão aí circulando o Brasil através desse patrocínio. Mas foram 3 anos de busca incessante para a gente conseguir realizar um projeto desse. Então, é um preconceito grande e, assim, inclusive, a falar isso publicamente a primeira vez, nós estamos pensando muito na possibilidade de alguma estratégia para a mudança de nome da companhia. Você vê, 37 anos depois, eu ainda preciso fazer isso. Quando nós viajamos em 1994, que saímos a primeira vez para a Bienal de Dança de Lyon, na França, que é o maior evento de dança do mundo de todos os tempos, o Balé Folclórico da Bahia foi a primeira companhia folclórica a participar desse evento. É um evento feito para companhias modernas, contemporâneas, em algumas edições o balé clássico, a depender do tema, né? E o Balé Folclórico da Bahia foi a primeira companhia folclórica a participar. Foi um sucesso estrondoso. Após a Bienal, logo em seguida, nós demos sequência por 15 dias numa pequena turnê na França. O diretor da Bienal de Lyon, o criador, diretor da Bienal, Guy Darmet, ele se tornou um grande amigo nosso. Ele disse, olha, a Bienal é uma grande vitrine, é um festival, a gente não paga grandes cachês, a gente dá toda a estrutura fantástica, né, para as grandes companhias e para quem está começando, mas aqui é a grande vitrine, a partir daqui você tem que se fazer. E, por ser nosso amigo, ele disse, eu tenho um amigo, um grande amigo, que é um empresário, que trabalha exclusivamente com companhias de dança. Vou conversar com ele para que ele veja a possibilidade de fazer uma turnê curta, aí sim para vocês ganharem dinheiro, cachê, bilheteria e tal. E foi feito. Para minha surpresa, a gente tinha acabado de fazer a Bienal, que estava programado para 3 espetáculos, fizemos 7, porque foi esgotado, foi esgotando, terminando fazendo 7. Quando eu cheguei na primeira cidade, Metz,
publicidade na cidade inteira sobre o Balé Folclórico da Bahia. Só que estava lá Balé da Bahia. Ele tirou o folclórico. Embaixo, pequenininho, o Balé Folclórico da Bahia. E eu questionei ele, né, porque ele disse, olha, se eu botasse balé folclórico, não venderia um ingresso, porque as pessoas, o público não vai mais ver companhias folclóricas, as pessoas estão saturadas, não querem mais, não acham que é uma coisa chata, né, lenta. Eu disse, mas nós estamos vindo de uma Bienal de Lyon, onde a gente foi matéria de página inteira, de 2 páginas e capa do New York Times, onde a matéria dizia, o Balé Folclórico da Bahia deve absolutamente ser visto no mundo. Só que isso tinha sido uma semana antes. Evidentemente, essa publicidade dele ele começou há mais tempo, né? Então, a gente assinou um contrato com ele por 5 anos, a partir disso aí. Foi tanto sucesso nesses 15 dias que fechamos o contrato de 5 anos seguidos com ele. E no ano seguinte já veio como Balé Folclórico da Bahia, porque nós já tínhamos firmado o nosso nome como Balé Folclórico. Mas sempre tivemos muita dificuldade, até mesmo no mundo inteiro, em firmar. A gente hoje entra como Balé Folclórico da Bahia em qualquer lugar porque já temos um nome feito. Mas mesmo assim estamos pensando nessa situação. O balé cresceu muito, inclusive, na diversidade de repertório e tudo mais. Esse espetáculo, por exemplo, ele não é folclórico. Ele continua tendo a base afro-brasileira da nossa técnica. Então a gente tem, por exemplo, a coreografia 238, que é um afro-urbano. Porque ele entra o hip-hop, ele entra o passinho, ele entra... aí entra também o moderno, entra o showbiz, entra o jazz, porque o coreógrafo vivenciou tudo isso, né? O do bolero, a gente fez uma criação, uma versão afro-brasileira do bolero de Maurice Ravel, né? Tivemos essa ousadia e que deu muito certo. Então, a gente tem algumas propostas de turnês internacionais daqui para frente. Vamos voltar, apesar de ter feito já o ano passado, Estados Unidos, esse ano fizemos África, mas todos os empresários, por incrível que pareça, ainda questionam. Não dá para tirar o folclórico, é mais fácil de vender. Eu tive a resistência de 37 anos, mas eu acho que agora eu vou ter que começar a repensar, porque eu preciso que o balé viva, sobreviva e continue. Se o folclórico é um empecilho para isso, ok. Balé da Bahia, balé afro, Bahia, balé, seja lá o que for, a gente vai pensar nesse nome, ou não. Vocês estarem no palco já é a resistência, independente do nome. Exato. Conversamos com Vavá Botelho. Para a gente finalizar aqui, a Nath Lucchesi, uma última pergunta para o Vavá Botelho, diretor-geral e fundador da companhia Balé Folclórico da Bahia, que se apresenta em Campinas amanhã e na sexta-feira, Nath. É que independente do que esteja acontecendo fora do palco, todas essas dificuldades, quando o artista sobe no palco, o único termômetro é a plateia. Qual a diferença da plateia nacional e a internacional? A resposta aqui é mais imediata quando a gente, por exemplo, trabalha com um repertório do folclore baiano, né? Uhum. Pelo fato de entender a letra das músicas, pelo fato de associar mais rapidamente a nossa cultura, né? De forma mais rápida, mais direta. E querendo ou não, mesmo tendo esse distanciamento, por exemplo, do sul do país com a Bahia, mas todo mundo, na ponta do Rio Grande do Sul, sabe o que é capoeira, já ouviu falar, estudou na escola no mínimo, né? Muitas vezes a gente está em grandes palcos do mundo inteiro, as pessoas vibram, aplaudem pelo visual, né? Pelo resultado daquilo, elas não têm essa compreensão. Você tem uma ideia, muitas vezes as pessoas assistem o Balé Folclórico da Bahia, mas não sabem que é do Brasil. A gente tem, em certas situações, o bate-papo após, né? Principalmente quando a gente faz lecture demonstrations, quando a gente faz espetáculos para escolas e tudo mais. 1.500, 2.000 crianças, eu pergunto, alguém aqui já ouviu falar da Bahia? Ninguém. Um ou outro, assim, porque ouviu, porque o pai, porque morou, porque é uma coisa assim, né? Brasil, não sabe. Sabe onde é o Brasil? Aí eu faço toda aquela explicação. Olha, o Brasil se fala português, fica na América do Sul, que fica abaixo
do Equador, assim, faço toda uma situação para as pessoas entenderem. Mas tem essa questão, principalmente nos Estados Unidos, certo? Esse desconhecimento sobre o Brasil, sobre a nossa história, sobre a nossa cultura é muito grande. Eles são muito fechados na história dele, né? É uma coisa deles, tal. Então, aí a gente tem todo esse trabalho, não somente de promover o Balé Folclórico da Bahia, mas de promover o Brasil, de promover a Bahia, o nosso país de todas as formas. Vive disso, o Brasil tem isso, tem riqueza disso, tem isso, tem cachoeira, tem praia, tem sertão, tem deserto, tem, né? Tem ouro, tem cacau. Aí eu tenho que contar a história inteira. E aí já vi. Tá historiador. Então a reação é mais rápida, mas é tão vibrante quanto, porque o espetáculo do balé folclórico, ele é empolgante, seja do japonês ao próprio baiano, é empolgante, é muito colorido, é muito forte, muito cheio de energia. Você respira no início do espetáculo e 1h30 depois é que você expira, porque é uma respiração única que você segura na cadeira. Inclusive tem algumas críticas que falam isso, né? Apertem um cinto, é hora de começar o espetáculo. Tem uma crítica que eu adoro na Austrália, do The Australian, de um jornalista que escreveu sobre a gente, que diz assim: se você nunca teve a oportunidade de estar na beira da boca de um vulcão, não precisa chegar lá. Vá no espetáculo do Balé Folclórico Bahia, você vai entender o que é que está à beira de um vulcão. E ele tá pertinho da gente. Amanhã e sexta-feira, apresentações da turnê Balé Folclórico da Bahia com o espetáculo O Balé que Você Não Vê, no Sesc Campinas. Os ingressos custam R$40 a inteira, R$20 a meia entrada para estudantes, pessoas com mais de 60 anos, professores da rede pública de ensino, e tem ainda a credencial plena para quem já está no Sesc, para quem já tem esse credenciamento, mas enfim, R$40 a entrada para você ver esse espetáculo que o mundo aplaudiu e a gente tem a chance de conhecer em Campinas. Amanhã será às 7h30 da noite. Na sexta-feira, às 9h da noite, no espaço multiuso do Sesc Campinas, que fica pertinho da rodoviária, na rua Dom José I, no bairro Bonfim. Já dançou no Sesc, Nath Luquez? Já dancei na Bienal também. É maravilhoso, é incrível, né? É um baita de um espaço para o artista. É um orgulho. Parabéns, quero ir assistir, viu? Por favor. E o convite feito também para você que acompanha o nosso Manhã Bandeirantes, pelo Vavá Botelho, que é diretor-geral e fundador da companhia Balé Folclórico da Bahia. Vavá, muito obrigado pela atenção para o nosso ouvinte. Foi um prazer recebê-lo aqui. Sucesso sempre. Todo meu de estar aqui com vocês. Convidar mais uma vez aqui, aproveitando, né, também, reforçando, convidar todo mundo para estar lá com a gente nesses 2 dias. E temos ainda São Paulo, depois daqui, que é o Sesc Pinheiros, depois a gente vai ao Sesc Franca, e depois a gente segue até novembro em turnê por outros estados, né, por outras cidades do país, fazendo Centro-Oeste, vai até o Porto Alegre, interior do Rio Grande do Sul, vamos até novembro aí com isso. Ano que vem a gente faz a etapa Norte e Nordeste, que nunca fomos. Em 37 anos a gente nunca foi a Aracaju, que fica a 300 quilômetros de Salvador, por falta de patrocínio. Atenção, patrocinadores. Olho para a arte popular, olho para quem leva o nosso nome lá para fora. O Manhã Bandeirantes vai para um rápido intervalo. Na volta a gente segue com mais destaques e a sua participação. Eu já volto com o giro das mensagens do ouvinte pelo WhatsApp 19 97102 1493. Manhã Bandeirantes. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. A Fundação Gestora da Mata de Santa Genebra, em Campinas, abriu uma votação